Oi, leitores! Eu sou a Rebeca. E eu sou a Vitória. E nós cuidamos do Viajante Sem Sair de Lugar. Hoje nós trouxemos pra vocês um assunto sério que está nas redes sociais. Está sendo discutido. Sim. E nós trouxemos aqui pra compartilhar com vocês, caso vocês não saibam, sobre tudo isso. Então é um vídeo pra vocês estarem ficando cientes sobre esse assunto. Sim, é um vídeo sério, tá ok? Sério, tá? E o assunto desse vídeo é a nova reforma tributária que foi proposta pelo nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Sim. Então, pra gente entender certinho tudo isso que ele falou e o que é isso e etc, nós vamos começar do contexto, vamos começar do começo. O contexto da história toda. Então, a gente vai voltar lá bem antigamente, em 1946, quando Jorge Amado, o escritor, e na época ele era deputado também, ele propôs uma emenda para que os livros ficassem isentos de impostos. Ou seja, livros não pagam impostos. E essa lei ela só foi ser aprovada lá em 1988. Então, a partir daquela data lá, os livros não pagam mais tributos. Sim. E em 2004 foi aprovada outra lei, mas especificamente a Lei 10.865, onde os livros param também de pagar contribuições, ou seja, o PINS e o COFINS. Então, até hoje, nos dias de hoje, os livros não pagam nem impostos, nem contribuições por conta das duas leis propostas em 88 e 2004. Só que agora, recentemente, mais precisamente no dia 5 de agosto de 2020, o ministro da Economia, Paulo Guedes, propôs essa nova reforma tributária, onde os livros irão pagar uma nova contribuição, que seria a contribuição social sobre operações com bens e serviços. Tudo isso mais resumidamente a CBS. Sim. Ou seja, essa nova reforma tributária proposta pelo Paulo Guedes vai substituir a lei proposta em 2004. Então os livros vão voltar a pagar suas contribuições, ou seja, impostos. Se isso for aprovado. Sim, porque acima de tudo a gente tem que lembrar que ainda não é nada certo, ainda é uma proposta que está sendo discutida, então ainda não está nada concreto que vai acontecer isso. Mas se isso acontecer, a gente vai ter um aumento significativo nos preços do livro e também vai ter um impacto muito grande no mercado editorial, o que vai como um todo, assim. Sim. Então, já pegando desse negocinho aí do mercado editorial, a gente tem que lembrar que o mercado editorial também não está muito bom no momento. Segundo uma pesquisa feita pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros, em abril desse ano teve uma queda de 48% no faturamento no mercado editorial por conta do fechamento por causa do coronavírus. Isso. Ou seja, a gente também teve uma queda de 70% nas vendas. Então isso prejudicou bastante. Só agora em julho de 2020 que as livrarias começaram a reabrir. Sim. E tiveram um aumento de 4,44% nessas vendas, o que já é muito comparado a julho de 2019. Sim, e esse 4,44% foi feito pela pesquisa também do Sindicato Nacional de Editores dos Livros. Enfim, a gente também tem que pensar que, apesar de todo esse problema no mercado editorial agora, de 2020, por conta da pandemia, não é só aí que esse setor está em queda. Em 2018 começou tudo isso quando duas lojas importantes, duas livrarias começaram a fechar, que é a Saraiva e a Cultura, mesmo depois da recuperação judicial, porque elas não estavam conseguindo mais lucrar. E levando em consideração todas essas informações, a gente já não é um país que tem muita leitura, assim, os brasileiros não leem muito. Isso é uma pesquisa feita pela empresa Picod, onde é uma empresa que ela estuda, ela analisa os hábitos de compras dos brasileiros. E eles disseram que 31% dos brasileiros não leem livros, ou seja, eles não compram livros. E esse número só vai aumentar se acontecer essa nova reforma tributária. Sim. E nós temos que pensar também que já que as empresas elas estão em queda antes da pandemia, porque não tem muita gente comprando, porque os preços também não estão muito bons às vezes, né? Às vezes tem que esperar uma promoçãozinha lá. Mas enfim, se isso acontecer, se por acaso essa proposta for aceita, além da gente não conseguir comprar,
o mercado editorial vai falir cada vez mais porque ele não vai conseguir vender e, consequentemente, não vai conseguir lucrar, porque ele produz demais e não consegue, né, ter um lucro suficiente. Não consegue receber a quantidade necessária. Sim. De volta. Isso também acabaria prejudicando as escolas, porque as escolas públicas elas recebem os livros didáticos do governo. Então, se os preços dos livros aumentarem, vai aumentar o preço dos livros didáticos também. E o governo provavelmente não iria pagar a mais, assim, para entregar a quantidade necessária de livros. Então, as escolas teriam uma quantidade a menos de livros para os estudos e para a educação. Sim, a gente tem que sempre ficar lembrando que livros, além de nosso prazer, que a gente gosta de ler, etc., eles também servem como conhecimento, fonte de conhecimento e cultura. Então, vai privar muito esse conhecimento e cultura que nós temos acesso ainda. Até para as escolas que precisam... que estão usando esses recursos. Em uma audiência pública, o ministro da Economia, Paulo Guedes, respondeu uma pergunta do deputado Marcelo Freixo sobre essa questão dos livros. Sim, a gente não conseguiu colocar o vídeo dele falando aqui, mas caso você tenha interesse em saber exatamente o que ele falou, a gente vai deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhadinha. Assim, a primeira coisa que a gente pode ver nesse vídeo é sobre o ministro ter mencionado que livros são para a elite. Gente, não. Livros, eles são essenciais, eles são básicos. É uma coisa que nós achamos que deveria ser, tipo, pra todo mundo tem que ter contato com o livro, entendeu? Porque livro como eu disse, é conhecimento, é cultura. Nem que seja um livro, assim, de qualquer gênero de livro, qualquer gênero vai agregar alguma coisa na nossa vida. Então não é só pra a elite, é pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem que ter acesso aos livros. Isso já leva também ao assunto de a cada pessoa ter acesso ao livro, ao que ele falou em relação à doação, que os livros deveriam ser distribuídos. Por Para mais as que classes mais baixas, né? para as classes baixas. Por mais que nós achemos isso certo, que os livros deveriam Sim. ser distribuídos e que seria uma forma ótima de espalhar esse conhecimento, cultura, educação para as Sim. pessoas, Sim, devia ser uma coisa assim. isso provavelmente não iria acontecer, gente. Por quê? Porque eles, na verdade, estão fazendo isso, estão querendo colocar essa nova reforma, porque eles precisam do dinheiro, por causa que eles já não estão numa condição muito legal. O governo está em crise por conta da pandemia. Então eles estão fazendo isso para conseguirem um lucro a mais. E se eles fossem doar os livros, eles iriam ter que gastar muito dinheiro e iriam usar o que eles aumentaram os recursos. Então Para pagar livros, entendeu? não iam lucrar nada. Não faz um sentido nisso. Eles iam usar o que eles Sim. tinham ganhado para pagar, para distribuir. Então provavelmente claro, não iria acontecer. No momento, agora, quando eles começassem, pelo menos isso não ia acontecer de jeito nenhum, porque não ia fazer sentido. Voltando para o assunto da escola, nós temos que lembrar que 48 milhões de crianças e jovens usam livros didáticos para estudo. Ou seja, muita gente usa livros didáticos para estudo. Então, se os preços aumentarem para os livros didáticos também, obviamente, muita pouca gente vai conseguir ter acesso a esses livros, ou seja, vai ter uma privatização de estudo nessa área. Vai prejudicar demais as pessoas. Em qualquer área. Então, desde pessoas que só querem ler, por exemplo, nós aqui que gostamos de ler por prazer, e nós também precisamos dos livros para estudar, então entendeu, gente? Vai prejudicar um monte. A todas as áreas possíveis. Então, para concluir esse assunto, por hora, Sim. nós vimos que a tributação ela vai dificultar o acesso, principalmente à educação no Brasil. E fora que também vai dificultar um pouco as pessoas que leem por entretenimento. Sim. Então, vai dificultar de qualquer jeito alguma área. Sim, mas foi por isso, né? Por causa disso tudo, além de todos desses assuntos, foi levantada a hashtag Defenda o Livro, onde as pessoas elas estão colocando pra gente defender o livro, o que nós devemos fazer. Então, e também foi feita uma petição abaixo-assinado, que a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição pra você ir lá e assinar esse abaixo-assinado pra gente ajudar a não acontecer, na verdade, essa nova reforma. Sim, vai dificultar muitas coisas. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês A entender um pouco o que tá acontecendo. Entender todo o contexto, sim, pra vocês ficarem cientes do que tá acontecendo. E é isso, espero que isso tenha ajudado vocês realmente, tá? Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Deixem sua opinião sobre esse respeito aqui embaixo pra gente ter uma noção, né? Sobre o que vocês pensam acham sobre também. isso. E é isso, obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.